estamos de regresso. O tema de hoje tem a ver com os seguros, a compra de seguros, diferentes tipos de seguros. Daniel, antes do intervalo estávamos a falar dos seguros para a terceira idade. Mais ou menos, até que ponto as pessoas devem começar a planear para comprar esse tipo de seguro, só para lembrar as pessoas lá em casa? Sim, funciona um pouco como o seguro de vida, no sentido de, pronto, não convém, nem aconselhamos as pessoas com 40 anos começar a pensar em seguro da terceira idade. Mas quando as pessoas chegam aos 60, acho que é a altura de começar a pensar nesta fase. Ninguém quer pensar em envelhecer, ninguém quer pensar em morrer, claro, mas é o ciclo da vida. E então eu acho que a altura certa ou a idade certa que as pessoas deviam de começar a pensar e a planear mais em pormenor é quando cheguem aos 60. E isso porque ainda são, pronto, já não são jovens, mas também não são tão idosos, de maneira que o seguro acaba por ser muito caro e praticamente não acessível em termos de comprar. E em geral estão nas suas faculdades mentais, é uma idade que eles por si podem decidir, porque também muitos dos pais, o que acontece às vezes é pais e as pessoas idosas, nem todos são pais, mas deixam para que os seus familiares ou os seus cuidadores tomem essa decisão por si e por vezes é difícil para a pessoa que também vai tomar essa decisão, porque é aquela responsabilidade e ficar sempre na dúvida se está a tomar a decisão mais acertada em benefício da outra pessoa. Eu acho que, tanto do ponto de vista dos pais, como também do ponto de vista dos filhos, eu acho que tudo isto funciona muito melhor quando toda a gente está consciente e toda a gente está na mesma página do que é que se passa, quais são as considerações, quais são certas consequências, por exemplo, mais ainda a sociedade em que nós vivemos. Filhos e pais acabam separados por motivos profissionais, por motivos de família, portanto a viver em estados diferentes. Alguém pode viver longe, mas depois aqueles que vivem mais perto é que podem acabar por ter uma maior responsabilidade. Portanto, eu acho que tudo isto é melhor falado. Pronto, em família, quando as coisas estão a correr bem ou quando as pessoas estão conscientes de exatamente do que se passa. O que eu também acho, até como pai, apesar dos meus filhos ainda serem novinhos, acho que nenhum pai quer ser um peso ou um encargo para os filhos e netos. Mas uma das vantagens, e é isso que o tempo dá. O tempo dá, desde comprar seguro, por exemplo, mas o tempo dá o tal espaço que é preciso para as pessoas pensar e planear, porque as soluções existem. E em termos de terceira idade ou em termos de essas coisas todas, eu digo sempre, tudo tem um custo. É uma questão de quem paga e a questão de como é que nós podemos desenhar um plano mais adequado e utilizar o máximo o tempo para o nosso benefício para que quem acaba por pagar que seja bem desenhado e bem claro. Claro, quando se vai comprar este seguro e outros tipos de seguro, deve de haver diferentes opções e essas opções vêm também com diferentes preços, julgo eu. No seguro da terceira idade, há mais ou menos que tipo de opções há em termos de benefícios e custos? Pronto, como eu disse no início... De uma maneira geral. Sim, as seguradoras, claro que uma seguradora quer pagar o mínimo possível, não é? Portanto, isso acaba por ser sempre uma transferência, no fundo, é uma transferência de risco e transferência de responsabilidade de pagar de um indivíduo para uma seguradora. Portanto, como os seguros de saúde, por exemplo, os seguros da terceira idade têm uma janela, vamos dizer, o que eles chamam de um elimination period, é que até se a pessoa perder aquelas duas atividades diárias e o seguro vai começar a pagar, a pessoa, com tudo isto, a pessoa ainda é responsável pelos primeiros 90 dias, por exemplo. Mas existe também planos em que as pessoas podem optar por assumir a responsabilidade dos primeiros 180 dias. Portanto, e aí, se a pessoa está a assumir mais despesa ou mais custo,
o prémio que vão pagando também acaba por ser menos. Portanto, acaba por ser... Pronto, acho que acaba por ser uma análise de o que é que vai mais em conta, o que é que a pessoa está disposta ou não, em termos de responsabilidade e risco, de assumir. E aí é o que está, da forma mais simples quanto mais risco a seguradora vai assumir, mais caro vai ser o prémio. Mas aí é a tal transferência de risco. Portanto, se a pessoa assume... cabe a cada qual decidir Exatamente. as opções e os benefícios, na verdade, que quer ter. Também há seguros de saúde. Para aqueles que estão reformados, quais são os tipos de seguro de saúde que há? Pronto, existe, pelo menos, para aqueles que descontaram e até não só, portanto, aqueles que, por exemplo, há situações em que num casal uma das pessoas nunca trabalhou, trabalhou, mas aquele que não trabalhou tem o benefício de aproveitar, por exemplo, o Medicare sobre os descontos do marido ou da mulher, daquele que trabalhou e descontou. Portanto, o Medicare Part A paga, que toda a gente tem, mas o Medicare Part A paga os hospitais, e depois tem o Medicare Part B, que a pessoa aí, o Medicare paga 80% do custo de hospitais, de médicos, não paga óculos, não paga ouvidos, não paga dentes, mas paga, pronto, 80% do custo, né, da maior parte do custo de saúde. Só que é preciso encontrar uma solução para as despesas dos outros 20%. E aí é o que se chama os tais planos suplementares que as pessoas podem comprar. E aí funciona um pouco como o seguro de saúde tradicional, em que há vários tipos de planos, há vários tipos de opções, que também têm diferentes custos, mas a história de seguro é sempre a mesma. Quanto mais risco a seguradora vai assumir, mais caro vai ser o prémio. Mas há planos, por exemplo, que incluem benefício de dentista, benefício de óculos, por exemplo, mas aí, pronto, o plano é desenhado em que, apesar daquele seguro, de uma forma geral, pagar aqueles 20% que o Medicare não paga, custos e despesas até um certo ponto a pessoa tem que pagar do seu bolso. Portanto, o importante com todas essas situações é falar mesmo com a gente que é especialista nesta área, porque existem vários tipos de planos e mais ainda também quando se fala nos seguros que cobrem medicamentos, por exemplo, que é o Medicare Part D, aí também há planos que cobrem certos tipos de medicamentos. Há certas farmácias, por exemplo, que estão ligadas a certas seguradoras em que podem dar um certo desconto ou até implementar um limite do custo de um certo tipo de medicação. Portanto, eu acho que isto é uma área que compensa às pessoas e aos nossos telespectadores a perderem algum tempo com algum profissional e algum agente destes seguros de saúde que não vai só mencionar quais são os seguros, mas vai também perder o tempo de perguntar quais são as suas circunstâncias, quais são os seus problemas de saúde específicos, quais são as medicações ou os medicamentos que o senhor ou a senhora toma, porque aí podem, através de saber essa informação, e pronto, são questões de saúde e são situações delicadas e assuntos muito particulares e muito privados, mas quanto mais informação o agente ou o profissional souber, melhor vai poder ajudar a encontrar o plano e a solução mais adequada para que seja o mais razoável possível em termos de custo. Os Estados Unidos vai ter seguro para todos? É uma realidade que o Daniel vê no futuro? E se por acaso isso acontecesse, seria benéfico para a economia dos Estados Unidos? Uma das coisas que acabam por fazer, e digo isso muito francamente e muito sinceramente, que é o seguinte: este sistema de um seguro social já existe nos Estados Unidos. E é exatamente isso que acabamos de falar, que é o sistema do Medicare. Portanto, só que isso só existe para pessoas acima de 65 anos. Portanto, se esse modelo fosse expandido para pessoas
ou pessoas até mais novas, até desde os 55 para cima, ou até para qualquer tipo de contribuinte ou de pessoa que sabe que tem um sistema que paga pelo menos uma base, que é o tal 80%, e depois os outros 20% a pessoa podia comprar um seguro suplementar. Portanto, eu acho que o desenho de um plano para isto já existe, que é o Medicare. Agora, devia de ser, ou vai ter que ser, redefinido de certa forma para pessoas mais novas, mas também em termos do custo, quer dizer, né, as pessoas mais novas têm menos, normalmente, né, vamos falar em médias e falar no geral, mas a malta mais nova também tem menos problemas de saúde, acaba por ser um custo inferior para o sistema. Portanto, uma das coisas que às vezes faz alguma confusão é quando fazem essas análises do que é que vai custar o Medicare se fossem para expandir, por exemplo. Pronto, o custo é o custo, mas também a contrapartida é que as pessoas que podem participar no Medicare vão pagar a sua parte para participar no sistema. Agora, podia ser não uma opção obrigatória, aliás, podia ser mesmo uma opção, portanto, se expandessem essa opção para todos, mas não fossem obrigados, portanto, quem pudesse obter era por decisão própria, quem quisesse continuar no sistema de saúde privado como nós temos, podia confirmar. Eu acho que estes exemplos já existem em muitos outros países. Nós também ouvimos o outro lado de alguns países que têm um sistema completamente social. Portanto, Portugal praticamente é um deles, apesar de ter um componente de seguros privados e hospitais e clínicas privadas, mas nós sabemos e ouvimos sempre que quem depende 100% do sistema público também tem que esperar meses e anos para certas operações ou certos tratamentos que precisam. Portanto, eu acho que nunca vamos encontrar um sistema perfeito, mas eu acho que o que nós temos aqui é uma base para um sistema que pode oferecer várias opções, mas é preciso ter a vontade política para fazer. E, portanto, em termos económicos, porque os Estados Unidos são rotulados de que o privado é que é o melhor, ou que as empresas, e que tendo a sua própria autonomia, é que contribuem para o sucesso do país. O que é que tem a dizer sobre isso? Pronto, eu acho que o sistema capitalista funciona. Às vezes não é o mais justo. Continua a haver muitas desigualdades, mas eu acho que há uma razão que, em termos de, quando olhamos para o resto do mundo, os Estados Unidos acaba por ser um dos países mais jovens, mas acaba por ser os Estados Unidos da América e lidera o mundo em muita coisa. Portanto, eu acho que nós temos sempre oportunidade e espaço para melhorar as coisas. Infelizmente, acho que o diálogo político é que complica mais toda esta situação. Era bom se houvesse mais entendimento e, em vez dos políticos continuar a falar só nas coisas que eles não concordam, nem nunca vão concordar. Portanto, só apontam os problemas, mas não encontram soluções. Sim, eu acho que existem alguns exemplos de dizer, ok, vamos falar nas coisas em que nós podemos arranjar alguma solução, algum espaço no meio, deviam focar mais nisso do que continuar a falar em coisas que podem mesmo acreditar e podem ser aquelas posições, mas no fundo nunca vão ter o espaço para poder negociar nenhuma solução. Finanças e planos quer levar até si só soluções, agora depende de si optar pelas soluções que foram aqui mencionadas. Daniela, como sempre, foi um prazer estar consigo. Muito obrigado.